Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a partir do versículo 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos, não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Soberano e bendito Deus, esta é a tua palavra que temos em mãos. Palavra esta que tem atravessado continentes e gerações. Palavra esta que tem vencido e superado a mais feroz resistência dos homens. Então, Senhor, que hoje não seja diferente entre nós, que nenhuma resistência nossa, que nada entre nós ou até mesmo dentro de nós possa resistir ao poder da tua palavra pregada deste púlpito. Que a tua palavra venha derrubar muros, sofismas, incompreensões, conceitos mal formados acerca da tua soberania, acerca da tua sabedoria e da suficiência do teu poder para operar tudo o que o Senhor quiser neste mundo. Ó Pai, que isto nos encoraje, nos fortaleça para sermos também fiéis transmissores da tua palavra neste mundo. Nós oramos assim, confiantes e agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Não sei quantos aqui estão familiarizados com o nome de Adoniram Judson. Adoniram Judson foi o primeiro missionário transcultural enviado dos Estados Unidos da América para um país no sudeste asiático, na época que se chamava Burma, hoje o país de Mianmar. Adoniram Judson foi missionário por 37 anos naquela terra, ao final dos quais ele tinha traduzido toda a Bíblia para a língua principal dos burmeses. Ele tinha plantado 63 igrejas e deixado mais de 7.000 convertidos ao Evangelho.
após quase 4 décadas de serviço fiel ao povo burmês. Bem, apesar das estatísticas impressionantes, a história de vida do missionário Adoniran Judson foi marcada por muitas aflições e tremendos sofrimentos. Em seus primeiros 6 anos de trabalho de evangelização em Burma, você sabe quantos convertidos ele podia contar ao evangelho? 0. Ninguém se converteu sob a sua pregação nos primeiros 6 anos de trabalho. E após a primeira década de serviço lá, eram apenas 18 convertidos a Jesus. Numa média de menos de 2 conversões por ano nos primeiros 10 anos de trabalho. E as coisas não ficariam melhores para Adoniran Judson. Ao completar os seus primeiros 10 anos de trabalho em Burma, em 1823, explodiu naquela terra a guerra anglo-burmesa, que arrasou o país e que acabou resultando na sua prisão e na sua tortura. E não bastasse isso, a frustração dos seus resultados minguados do seu evangelismo, da sua prisão desmerecida na guerra anglo-burmesa, nada se compara às dores pessoais irreparáveis que ele enfrentou, pois no campo missionário, Adoniran Judson perdeu a sua primeira esposa, Anne, e todos os seus 3 filhos, além de perder a sua segunda esposa, Sarah, e 3 dos seus 8 filhos, ao longo de 37 anos de trabalho. Pois bem, o que sustentou este homem em seus esforços missionários, diante de tantas perdas, de tantas aflições, de tanto sofrimento? Até mesmo aqueles que mantinham Adoniran Judson como mantenedores financeiros nos Estados Unidos duvidavam das perspectivas da sua permanência, da sua presença lá no Sudeste Asiático. Mas em resposta aos seus mantenedores, que questionavam por que ele continuava lá, diante de tantas perdas, diante de tantos sofrimentos, ele respondeu o seguinte: quais são as perspectivas para o trabalho aqui? A resposta dele: as perspectivas são tão grandiosas quanto as promessas de Deus. Ou seja, o que manteve aquele homem de pé, pregando o evangelho, mesmo com pouquíssimos resultados e com muitíssimo sofrimento, foi a sua confiança na fidelidade e na soberania das promessas de Deus. Bem, de forma semelhante, quando nós falamos do apóstolo Paulo, o grande pregador do evangelho aos gentios, as primeiras associações, as primeiras memórias que vêm à mente são as histórias de sucesso de Paulo. Quantas igrejas ele plantou pelo Império Romano, quantas vidas ele alcançou e marcou, quantas cartas ele nos deixou e que foram guardadas para nós no Novo Testamento. Mas ao longo do nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos, nós descobrimos o outro lado da história, o outro lado da moeda do sucesso de Paulo. Não só um homem plantador de igrejas, o pregador aos gentios, o escritor das cartas do Novo Testamento, mas um homem perseguido, um servo que muito sofreu e que de muito abriu mão por fidelidade ao seu Senhor. Uma história marcada por aflições, por provações e por muitas e intensas perseguições. E a pergunta é: o que manteve Paulo de pé, pregando o evangelho, viajando o Império Romano todo, diante de tanta oposição e de tanta perseguição? O que foi capaz de sustentar este homem em seu trabalho missionário? Bem, é sobre isso que nós vamos meditar nesta noite, ao refletirmos sobre Atos capítulo 18, versículos 1 a 17. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, neste trecho, para que o examinemos porção por porção, mas um pouquinho de contexto antes de nós mergulharmos neste texto. Se você já se esqueceu, ou se você estiver se juntando a nós hoje, novamente, estamos retomando aqui a história da trajetória de Paulo no meio da sua segunda viagem missionária, provavelmente aqui neste capítulo entre os anos 50 e 51 depois de Cristo.
concentrando aqui na primeira passagem do apóstolo Paulo por terras europeias, especificamente o que hoje corresponde às terras da Grécia. Nas suas visitas anteriores a esta porção do Império Romano, na sua passagem pelas cidades de Filipos, Tessalônica, Bereia e Atenas, Paulo havia enfrentado toda sorte, um leque de oposição. Ele foi preso em Filipos, ele foi perseguido, escorraçado nas cidades de Tessalônica e Bereia, e mais recentemente, como vimos semana passada, no fim do capítulo 17, desdenhado e zombado pelos intelectuais na cidade de Atenas. Mas agora, ao chegarmos no capítulo 18, próxima parada na viagem de Paulo, estamos aqui diante da maior oportunidade e também do maior desafio que Paulo tinha enfrentado até aqui nesta viagem. E esta oportunidade e desafio se chamavam Corinto. Se Atenas era um dos principais centros intelectuais do mundo antigo da época, Corinto representava um dos seus principais centros políticos e econômicos. A cidade se situava a uns 85 quilômetros a sudoeste de Atenas, 3 dias de viagem a pé. Corinto era a capital da província da Acaia, no sul da Grécia, e uma importante e próspera cidade portuária, que ligava as rotas de comércio entre o oeste e o leste, entre Roma e a Ásia. Toda a riqueza das extremidades do império passavam pela cidade de Corinto, que não só servia de conexão entre leste e oeste, mas também de norte e sul na Grécia. Ou seja, Corinto era uma espécie de porto estratégico para os esforços evangelísticos de Paulo. Por quê? Pregando o evangelho ali, ele se espalharia pelos 4 cantos do Império Romano. Os viajantes que passassem por aquela cidade e ouvissem Paulo pregando, poderiam levar esta mensagem consigo para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Mas ao mesmo tempo que Corinto representava esta grande oportunidade, esse esforço estratégico nos planos de Paulo, também representava um enorme desafio. Afinal de contas, por conta da prosperidade financeira da cidade, da sua importância política, Corinto tinha a fama de ser a feira das vaidades do Império Romano. Não só isso, era uma cidade que tinha a fama de ser extremamente imoral. Isso porque nos arredores de Corinto encontrava-se o famoso templo de culto à deusa grega do amor, Afrodite, em cujo templo nada menos que 1000 prostitutas serviam e invadiam as ruas da cidade toda noite para entreter os seus habitantes. Daí até hoje, você encontrar qualquer outdoor que leve a palavra Corinto, você sabe que não é boa coisa, caso você ainda não tivesse desconfiado. Mas a fama não é de hoje. Bem, à luz das provas anteriores de Paulo na Grécia e das provas que ainda o aguardavam em Corinto, não é à toa que o apóstolo tenha confessado, algum tempo depois da sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 3, como ele se sentiu ao chegar na cidade. Nas palavras dele, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Está lá em 1 Coríntios 2, versículo 3. Então pergunta: o que foi capaz de fazer com que Paulo superasse esta fraqueza, este receio, este medo de adentrar as portas de Corinto? O que foi capaz de levá-lo até essa cidade para pregar o evangelho e permanecer ali por tanto tempo pregando as boas novas de Jesus? O texto desta noite nos responde. O que foi responsável pela permanência de Paulo naquela cidade? Primeiro, a provisão de Deus, versículos 1 a 8 de Atos 18. Segundo, as promessas de Deus, versículos 9 a 11. E por fim, a proteção de Deus, versículos 12 a 17. A provisão de Deus,
as promessas de Deus e a proteção de Deus. Vamos refletir sobre cada uma dessas coisas em ordem, olhando para o texto. Atos 18, a partir do versículo 1. Versículos 1 a 8, que nos mostram os sinais da provisão de Deus para a vida de Paulo em Corinto. O primeiro sinal que encontramos está nos versículos 1 a 4. E o sinal se chama o casal Áquila e Priscila. Porque diz o texto no versículo 1 e 2 que assim que Paulo chegou na cidade, ele logo conheceu um dos casais que se tornariam dos seus grandes colaboradores do Evangelho até o fim da sua vida. Você encontrará a referência, a menção ao casal Áquila e Priscila nas cartas de Paulo aos Coríntios e aos Romanos como grandes colaboradores, como pessoas que arriscaram a sua própria vida por amor a Paulo e o Evangelho que ele pregava. Um casal que hospedaria Paulo não só em Corinto, mas que serviria de base para a igreja tempos depois em Éfeso e depois em Roma. Bem, segundo as informações que temos aqui no início de Atos 18, Áquila e Priscila provavelmente eram judeus que já tinham se convertido ao cristianismo e que tinham chegado recentemente em Corinto, vindos de Roma. Por quê? Diz o texto no versículo 2, porque este tal de Cláudio, no caso o imperador Cláudio, o líder do Império Romano, havia ordenado a expulsão de todos os judeus da capital do Império em Roma. Isso porque, segundo os historiadores, no ano de 49, depois de Cristo, ou seja, um pouquinho antes de Paulo chegar em Corinto, surgiu uma contenda, uma controvérsia entre os judeus de Roma acerca de um tal de Cresto, que muitos acham que é o próprio Cristo. Uma confusão generalizada sobre quem era o tal Cristo, no qual os cristãos criam. E tamanho foi o alvoroço entre os judeus em Roma, que o imperador disse: chega, eu não quero saber de confusão no meu império, judeus, vocês resolvam isso fora daqui, fora de Roma, fora todos vocês. Portanto, expulsos de lá, Áquila e Priscila se dirigiram à cidade de Corinto. E numa espécie de santa conspiração celestial, quem é que eles encontraram em Corinto? Assim que chegaram na cidade, Deus fez com que os caminhos de Áquila e Priscila, vindos de Roma, e Paulo, vindo de Atenas, convergissem em Corinto, resultando numa amizade que resultaria também em moradia e trabalho para Paulo, é o que diz o versículo 3. Isso porque, em mais uma santa coincidência, eles todos tinham a mesma profissão, e no mundo antigo, as pessoas que exerciam a mesma profissão trabalhavam no mesmo setor da cidade, muitas vezes compartilhavam imóveis, espaços de local, seus estúdios. Então Paulo não só ganhou novos amigos, também ganhou lugar para trabalhar, junto com Áquila e Priscila, e de quebra, uma moradia de graça. Então, sem que Paulo o tivesse planejado, mal ele havia chegado em Corinto, Deus já o havia suprido de amigos, de casa, de sustento, possibilitando então a continuação da sua pregação do Evangelho naquela cidade. Mas este não foi o único sinal da provisão de Deus. Nos versículos seguintes, versículos 5 e 6, o próximo sinal da provisão de Deus se chama Silas e Timóteo. Nós já os conhecemos mais cedo no livro de Atos. Eles eram os colegas de viagem de Paulo na sua segunda viagem missionária. Eles tinham ficado para trás nas cidades anteriores pelas quais Paulo passou para fortalecer e encorajar as igrejas que tinham acabado de ser plantadas ali em Filipos, em Tessalônica, na Bereia. Mas enfim, os seus colegas chegaram, se encontraram com Paulo e certamente o encorajaram também. Timóteo, provavelmente, chegando de Tessalônica, trazia boas notícias de que, apesar da perseguição, os cristãos lá estavam firmes, estavam fortes, estavam crescendo na palavra, o que muito deve ter animado Paulo. E Silas, provavelmente vindo de Filipos, trazia consigo uma oferta missionária, um encorajamento material, para que Paulo pudesse se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho, sem ter que depender do seu próprio trabalho para se sustentar. É o que está aí implícito no versículo 5. Então veja só, não só amigos, não só moradia e sustento, mas agora boas notícias do Evangelho, vindos dos seus colegas, e uma oferta missionária
para liberar Paulo para a dedicação exclusiva à pregação. Mas há mais um sinal da provisão de Deus, o terceiro sinal nesse texto, versículos 7 e 8, e o sinal aqui se chama Tício Justo e Crispo. Bem, segundo as evidências do texto, diante do sucesso da pregação de Paulo na sinagoga, o que resultou em muitas conversões de judeus e gregos, segundo o versículo 4, bem, alguns se levantaram contra Paulo, alguns ficaram com inveja, alguns ficaram com ciúmes. E segundo o versículo 6, alguns judeus se opuseram a Paulo e lhe lançaram maldições, fechando as portas da sinagoga para que Paulo continuasse pregando ali. Mas logo no versículo seguinte, no versículo 7, diz que se os judeus fecharam uma porta para Paulo, Deus abriu outra logo na casa ao lado. Se os judeus fecharam a porta da sinagoga para Paulo, o vizinho da sinagoga, o tal de Tício Justo, que era um homem temente a Deus, decidiu abrigar Paulo e todos os que quisessem ouvir a sua pregação. E na maior das ironias, quem mais se converteu no versículo 8, senão o chefe da sinagoga, aquele que era responsável por administrar os negócios e as rotinas da sinagoga, ele também se converteu, segundo o versículo 8, e creu, ele e toda a sua casa, e foram batizados. Bem, o que todos esses sinais conjuntos da provisão de Deus nos mostram, e é um sinal após o outro, o que tudo isso nos mostra, o que tudo isso nos ensina. Como bem escreveu certa vez John Piper, para cada nova provação, Deus tem uma nova provisão. Para cada nova provação, Deus nos reserva uma nova provisão. Sim, Paulo já tinha passado por muitas provações nesta segunda viagem missionária. E elas não tinham se esgotado, algumas outras provações aguardavam Paulo ainda em Corinto. Mas para cada nova provação de Paulo, Deus tinha uma nova provisão. Fosse na forma de amigos, de moradia, de trabalho, de sustento, fosse na forma de boas notícias vindas de cristãos ao norte, ou de uma oferta generosa entregue pelos seus colegas de ministério, fosse na forma de frutos de conversão e de portas abertas para que o evangelho continuasse sendo pregado. Em todas as provações de Paulo e em todas as nossas provações também, Deus jamais nos deixa sem sinais da sua provisão. E em suas provações, quer elas sejam passadas, quer sejam presentes, você consegue enxergar os sinais claros e evidentes da provisão de Deus? Você também pode dar testemunho de que em cada nova provação permitida por Deus, Ele sempre nos reserva uma nova provisão. E não só isso, diante das provações dos seus irmãos e das suas irmãs na fé, você tem procurado ser um canal e um instrumento da provisão de Deus para estas vidas? Seja pela sua amizade, seja pela sua hospitalidade, ou pela sua generosidade, seja pelo seu encorajamento pessoal, material ou espiritual, quer seja com cristãos em sua família e em seu trabalho, com membros da sua igreja, com seus próprios pastores, quer seja com pessoas que sequer compartilham da nossa fé, mas que precisam do encorajamento da palavra de Deus. Você não só tem sido um recipiente da provisão de Deus, você tem sido um canal e um instrumento da provisão do Senhor para outras vidas carentes do encorajamento do Senhor. Seja como for, não menosprezemos o que Deus pode e o que Ele quer fazer por nosso intermédio, como instrumentos da sua provisão, em meio às provações do que nos cercam. Quem sabe você também pode ser um Áquila, uma Priscila,
um Silas, um Timóteo, um Tício, um Crispo na vida de um Paulo, de alguém que está sendo provado por Deus, mas jamais abandonado pelo Senhor. Mas na continuação do texto vemos não só os sinais da provisão de Deus, mas os sinais da sua promessa também. Bem, os sinais da provisão de Deus certamente devem ter encorajado Paulo a perseverar nos seus esforços evangelísticos. Mas, pela direção do texto, esses sinais não foram suficientes para dissipar todos os medos e temores do apóstolo. Afinal de contas, Paulo já sabia por experiência que a cada novo sucesso da pregação do Evangelho sempre via uma nova retaliação da oposição. Era certo, aonde quer que as portas se abrissem para o Evangelho, em qualquer cidade por onde Paulo passava, ele sofria também oposição, rejeição e retaliação. E a julgar aqui pela configuração dos versículos 7 e 8, Paulo provavelmente já estava fazendo as contas. Eu comecei pela sinagoga, os judeus se opuseram a mim, até me amaldiçoaram, fecharam as portas para mim, e agora o vizinho me recebeu, o vizinho da sinagoga, e de quebra o chefe deles, o chefe da sinagoga que se converteu. Esses judeus devem estar irados comigo. Logo, logo, eu sei que eles baterão na minha porta. Não era uma questão de se, mas de quando viria a retaliação. Então coloque-se no lugar de Paulo. E você está se perguntando, bem, o que vai ser dessa vez? Apedrejamento? Açoites? Prisão? Perseguição? Expulsão da cidade? Em qualquer uma dessas hipóteses, já seria o suficiente para tirar o sono do homem. E se você estivesse no lugar dele, provavelmente você faria o mesmo. Mas então, em meio à provável insônia de Paulo, Deus decidiu surpreender o seu servo. Versículo 9. Uma determinada noite, o Senhor mesmo falou a Paulo em visão. Numa daquelas cenas raras no livro de Atos e na própria vida de Paulo, pois não ouvimos de um encontro como esse na vida de Paulo desde a sua conversão em Atos capítulo 9. Desde então, Deus não tinha aparecido de tal forma a Paulo, pessoalmente e audivelmente. Mas então o Senhor decidiu encorajar o homem pessoalmente, por meio de uma visão, por meio das suas promessas. O que Deus disse para Paulo naquele instante? Primeiro, ele disse no versículo 9: não tenha medo. Quantas vezes nós ouvimos essas palavras da boca de Deus ou dos anjos enviados pelo Senhor aos seus servos na Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento? Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, Moisés, não tenha medo, Josué, não tenha medo, Jeremias, não tenha medo. Como tantos outros, Paulo não estava isento de medos e temores diante da oposição à sua pregação. Mas por mais que os medos de Paulo fossem justificados, eles não deveriam deixá-lo paralisado. Não tenha medo, disse Deus, continue falando e não fique calado. Por mais que Paulo pudesse se sentir pequeno, fraco, intimidado e até cansado diante de tanta oposição à sua pregação, Deus mesmo lhe daria força e graça para continuar pregando o Evangelho, independente das circunstâncias. Não tenha medo, Paulo, não fique calado, continue pregando, continue falando de Jesus o Cristo. Então Deus disse em seguida, por quê? Versículo 10, pois eu estou com você. Ora, não importava quem e quantos estivessem contra Paulo, Deus estava com ele.
Deus é quem o fortaleceria, e maior era aquele que estava em Paulo e com Paulo do que aqueles que estavam contra Paulo e o seu evangelho. Não tema, Paulo, porque eu mesmo estou contigo. E por isso, continuando, ninguém vai lhe fazer mal ou ferir. Por mais que a posição fosse certa, por mais que a retaliação viesse cedo ou tarde, desta vez, nesta cidade, Deus disse: não vão te tocar, não vão te ferir, não vão conseguir frustrar a sua pregação, Paulo. Por quê? Deus completa no final do versículo 10: porque tenho muita gente nessa cidade. Então Paulo podia continuar pregando corajosamente e ousadamente o evangelho. Por quê? Porque o Senhor soberano lhe garantiu que ainda havia muitos eleitos a quem ele queria salvar, mesmo numa cidade tão vaidosa, tão imoral e tão hostil ao evangelho como Corinto. E qual foi o resultado? Versículo 11. Qual foi o resultado dessa visão e das promessas de Deus reforçadas para Paulo? Diz o texto que assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Qual é a importância disso? Paulo não tinha ficado este mesmo período de tempo, um período de tempo tão longo, numa única cidade, em nenhuma outra viagem dele. Esta permanência só seria superada pelo seu tempo em Éfeso, sobre o qual leremos em Atos 19, você terá que voltar para ouvir a continuação dessa história. Eu só vou dizer isso e nada mais. Mas nunca antes Paulo tinha ficado tanto tempo numa única cidade e numa cidade tão estratégica, porque Deus o colocou ali, Deus o protegeu, Deus o preservou para que ele continuasse pregando a sua palavra. Bem, o que este encontro fortuito de Deus com Paulo tem nos ensinar? Por um lado, se nem mesmo um servo fiel, corajoso e destemido como Paulo foi isento de medos e de temores diante da oposição que ele enfrentou, bem, meus irmãos, quanto menos nós estamos isentos de medos e de temores quando enfrentamos oposição à nossa pregação do evangelho. Seja o medo da hostilidade, o medo da oposição dos que nos ouvem em casa, na vizinhança ou no trabalho, seja o medo da rejeição e da retaliação sofrida pelos que descreem do evangelho no qual cremos, seja o desânimo que vem do cansaço, da frustração, da fadiga daqueles que insistentemente pregam o evangelho para pessoas que insistentemente descreem do evangelho que nós pregamos. Tudo isso é capaz de desanimar o mais firme e fiel pregador do evangelho. Ou seja, se Paulo não estava isento desses medos, muito menos eu e você estamos isentos desses medos. Nem mesmo os pastores e os pregadores desta igreja estão isentos dos questionamentos vindos da oposição que enfrentamos à pregação do verdadeiro evangelho. Mas por outro lado, por mais encorajadores que sejam os sinais da provisão de Deus em nossas vidas, nada, absolutamente nada substitui o encorajamento que recebemos da palavra e das promessas de Deus. Assim como uma criança que é acalentada, que é acalmada dos seus medos, quando os seus pais, no meio da escuridão da noite, no escuro do quarto, simplesmente chamam a criança pelo nome, e ao ouvirem a sua voz, a criança sossega. Assim também todo filho de Deus e toda filha de Deus que se encontra na mais intensa escuridão, ao ouvir a voz do seu Pai Celestial,
sossega, acalma, se aquieta. Basta que Deus nos fale e os nossos medos se dissipam. E onde Deus nos fala com maior clareza, senão na sua santa palavra. Sim, Deus pode te visitar em visão, como visitou a Paulo, embora isso foi muito raro na sua vida. Sim, Deus pode falar por meio de outras pessoas, usadas por Ele. Mas a maneira mais clara e certa de ouvir a voz de Deus é abrindo e ouvindo a sua santa palavra. Então, se houver alguém entre nós que está cansado, que está desanimado, que está frustrado, que está receoso, que está amedrontado de continuar, ou sequer começar a compartilhar o Evangelho com os da sua família, com os da sua casa, com os da sua vizinhança, com os do seu trabalho, ouça Deus nos falando nesta noite. Não tenha medo. Continue falando e não fique calado, pois estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Sim, até mesmo numa cidade tão vaidosa, imoral, impiedosa e violenta como o Rio de Janeiro, Deus ainda tem os seus. Graças a Deus por isso. E não fosse pela soberania de Deus, não haveria esperança para a igreja no Rio de Janeiro. Assim como não haveria esperança para os membros da sua família, ou para os seus vizinhos, ou para os seus amigos e colegas na faculdade, na oficina, no escritório, aonde for. Não tema, não tema. Continue falando, não fique calado, pregue a palavra, porque Deus está contigo e ainda quer salvar muitos por seu intermédio. Mas então o texto encerra com mais um sinal. Já vimos os sinais da provisão de Deus e das suas promessas. A última cena desta noite nos mostra um sinal da proteção de Deus. E a princípio, a história de hoje termina com a concretização dos medos e temores de Paulo, não é verdade? Se Deus disse a Paulo não tenha medo, é porque ele estava receoso, ou pelo menos calculando que vinha retaliação por aí. E enfim, ela veio. Versículo 12. Como Paulo havia suspeitado e provavelmente previsto, os judeus que resistiram à sua mensagem decidiram se organizar e mover uma ação contra ele junto à autoridade máxima em Corinto, este tal de procônsul da Acaia, Gálio, autoridade máxima romana da cidade. E a acusação que foi levantada segundo o versículo 13 é de que Paulo estava persuadindo o povo de Corinto a adorar a Deus de maneira contrária à lei, e muito provavelmente de maneira contrária à lei dos romanos. Senão não haveria por que esses judeus levarem Paulo para um tribunal romano. Qual era o raciocínio por trás desta acusação? Bem, ao sair da sinagoga, ao ausentar-se da sinagoga e pregar na casa ao lado, visivelmente Paulo estava agindo agora fora das fronteiras e dos limites do judaísmo, cuja religião estava baseada nos encontros na sinagoga, quando não nas peregrinações para Jerusalém. Então, na cabeça daqueles judeus, se Paulo estava agindo agora fora da sinagoga, consequentemente ele estava agindo fora dos limites e da proteção do judaísmo. Qual a importância disso? Bem, os romanos reconheciam o judaísmo como uma religião lícita, como uma religião reconhecida e, portanto, permitida aos cidadãos do império. Mas se esses judeus pudessem convencer o procônsul Gálio de que Paulo e seus seguidores agora estavam agindo fora
das paredes da sinagoga e, portanto, fora dos limites do judaísmo, eles poderiam ser enquadrados como uma religião ilícita, não reconhecida e, portanto, passível de sanções pesadas vindas do Estado, coisas como prisão, banimento e até morte. Então, o que está em jogo aqui é nada mais do que a continuação da pregação do Evangelho em Corinto e talvez por todo o Império Romano. Mas para a enorme surpresa dos judeus, a partir do versículo 14, e creio eu até para a surpresa de Paulo, porque diz o versículo 14 que Paulo estava pronto para se defender. Quando ele ia começar a falar, a apresentar a sua defesa, o que fez Galho? Qual foi a resposta que ele deu aos gentios? Ele simplesmente dispensou o caso, nem sequer entrou no mérito da questão, tratou como algo de foro interno dos judeus. Implicitamente, o que Galho fez? Ele reconheceu o cristianismo como uma variante do judaísmo, uma dissensão interna de uma religião já reconhecida pelo Estado. Então, implicitamente, sem querer querendo, ou de forma mais condizente com a nossa fé na soberania de Deus, numa santa conspiração celestial, numa sentença de Galho aparentemente superficial, ele criou um precedente para reconhecer o cristianismo como uma religião legal, autorizada, reconhecida. Ou seja, Galho não só não puniu Paulo e os cristãos em Corinto, como estabeleceu um precedente no império para que o cristianismo fosse protegido, ou em outras palavras, o tiro dos judeus saiu pela culatra. Deus, na sua soberania, virou a mesa para cima daqueles judeus que queriam impedir o avanço do evangelho em Corinto e a partir de Corinto para oeste, leste, norte e sul. E aos judeus só restou o quê? Versículos 16 e 17, bem, quando você esgota todas as possibilidades jurídicas, só sobra a força do braço, né? E sobrou para o substituto de Crispo, este tal de Sóstenes, o chefe da sinagoga, que pelo visto não fez o seu trabalho bem feito e recebeu uma bela de uma surra dos seus colegas judeus. Então, o que esta cena final nos mostra, encerrando a nossa exposição? Diante de uma nova aprovação, Deus supriu Paulo de uma nova provisão, e desta vez de uma provisão de proteção. Assim como Deus tinha prometido a Paulo em visão no versículo 10, ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, assim aconteceu com Paulo nos versículos 16 e 17, porque agindo Deus, quem o impedirá? Se Deus falou, Ele vai cumprir, ponto final. Portanto, irmãos e irmãs, aconteça o que nos acontecer nesta vida, Deus nos chama a sermos fiéis e deixarmos as consequências em suas mãos. Ou como bem disse e resumiu o grande pregador britânico do século XIX, Charles Spurgeon, seu dever é fazer o que é correto, as consequências pertencem a Deus. É dever seu e meu fazer o que é correto, mesmo que os céus despenquem e seguir a ordem de Cristo, aconteça o que acontecer. Ó senhores, o que temos a ver com as consequências? Que os céus despenquem, mas que o homem bom seja obediente ao seu mestre e leal à sua verdade. Ó homem de Deus, seja justo e não tema jamais. As consequências pertencem a Deus e não a você. As consequências pertencem a Deus, não a você, nem a mim e a nenhum de nós. Então, somando todos esses sinais que examinamos nesta noite, o que aprendemos ao final desta reflexão? Em diante da resistência que já enfrentamos, ou que estamos enfrentando, ou que ainda enfrentaremos ao pregarmos o Evangelho para os descrentes, e diante das nossas próprias limitações, medos, fraquezas
e temores. Que perspectiva nós temos para o sucesso do avanço do Evangelho? Se os desafios são enormes, fora de nós e até mesmo dentro de nós, que perspectiva nós temos para o avanço e o sucesso do Evangelho? E como bem disse aquele servo de Deus, Adoniran Judson, as perspectivas são tão grandiosas quanto as promessas de Deus. Ou melhor, à luz do que vimos nesta noite, as perspectivas são tão grandiosas quanto as provisões, as promessas e a proteção de Deus. Porque agindo Deus, não há quem o impeça. Quanto mais isso é verdade, irmãos e irmãs, ao lembrarmos e confiarmos naquele que Paulo pregou aos judeus, Jesus, o Cristo, aquele que, como Paulo, foi rejeitado, foi considerado maldito pelos judeus, mas que, diferente de Paulo, não foi poupado da sentença sumária e capital contra a sua vida. Porém, muito maior que Paulo, Jesus Cristo enfrentou a morte e venceu a morte em nosso favor, e Ele mesmo prometeu aos seus discípulos, antes de voltar para o Pai: eis que estarei com vocês até o fim dos tempos. Então você também já creu neste Senhor Jesus crucificado e ressurreto? Você já se rendeu a Ele de todo o seu ser? Então vá e fale aos outros sobre Jesus, pregue-lhes o evangelho da salvação também. E não tenha medo, pois Ele mesmo estará com você, e ainda haverá de alcançar muitos por seu evangelho, pela sua graça e para a sua glória. Amém. Oremos. Senhor bendito, quão maravilhosos são os sinais da Tua graça sobre as nossas vidas. Como é maravilhoso constatar e observar que mesmo em meio às nossas mais intensas provações, o Senhor tem prazer em nos surpreender de novo e de novo e de novo, com a Tua provisão, com a Tua proteção e, acima de tudo, com as Tuas boas e verdadeiras promessas. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Como é bom ouvirmos de novo, sermos lembrados que não precisamos temer coisa alguma nesta vida, porque o Senhor mesmo prometeu estar conosco sempre, até o dia em que estaremos contigo para todo sempre. Ó Pai, que nesta noite a Tua palavra não tenha sido proclamada em vão, que ela não volte vazia sem antes ter encorajado aqueles que adentraram por estas portas, cabisbaixos, desanimados, sobrecarregados pelos seus fardos, pelas suas angústias, pelas suas ansiedades. Que hoje a Tua palavra tenha trazido vida nova e ânimo novo, fôlego novo à fé dos Teus servos e das Tuas servas neste lugar, para que continuemos pregando o Teu evangelho a tempo e fora de tempo, quer as pessoas a quem pregamos nos ouçam ou não, quer se rendam ou insistam em nos resistir e em Ti resistir. Que nós sejamos encontrados fiéis e que entreguemos as consequências da nossa pregação em Tuas mãos, pois só Tu és soberano e poderoso para salvar.
Enquanto isso, Senhor, protege-nos neste mundo mal. Guarda-nos, Senhor, das acusações, dos ataques, das provocações do nosso inimigo. Reveste-nos a tua unção. Dá-nos graça para perseverar na tua palavra em toda e qualquer circunstância, quer seja favorável ou não. Mas se hoje, Senhor, tu trouxeste a nós aqueles que nunca antes ouviram as boas novas do Evangelho, que nunca antes se renderam à palavra encarnada, ao Verbo soberano, Jesus Cristo Senhor, crucificado e ressurreto, que hoje a tua palavra lhes tenha aberto os olhos, lhes destapado os ouvidos e lhes quebrantado o coração, para não mais resistirem à tua voz, mas sim a se renderem a ti, com arrependimento, com fé, com temor e tremor, com obediência, e que saiam daqui habitados pelo teu Santo Espírito e munidos da tua santa palavra, para falarem aos outros a teu respeito, para o louvor da tua glória. E assim, Senhor, continue falando e continue salvando. Salve-os da nossa casa, Senhor. Salve-os da nossa família. Salve aqueles que estão afastados dos teus caminhos, que nunca antes trilharam este caminho conosco. Alcance-os pela tua graça e misericórdia. Quebrante-lhes o coração. Livra-os dos seus pecados. Livra-os, Senhor, da sua condenação eterna. Salve-os, Senhor, pela tua misericórdia. Que sejam também convencidos conosco da verdade soberana do teu santo Evangelho. Oramos assim agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos que assim concordam, digam amém.